Começa agora mais um FSCast, podcast oficial do Fora de Série, porque como o André falou, tem vários tentando ser Fora de Série, brincadeira, não tem. É o Fora de Série, esse é o FSCast. A gente está aqui com uma convidada que já passou por aqui, já teve a oportunidade de falar sobre o FSCast, sobre a vida dela, sobre a carreira dela, desculpa. E a gente resolveu convidá-la de volta, porque a gente gravou durante a pandemia, só que a gente queria que ela estivesse aqui, ó, presencial, e ela está aqui. Maria Cândida, comunicadora, né? Não ia nem eu ia falar jornalista, apresentadora, mas é comunicadora, né? Você acabou de soltar aqui a pérola da comunicadora. Bem-vinda, Maria. Muito que legal obrigada. ter você aqui. Presencial agora. Agora né? é presencial. Agora é presencial. Cara a cara, gatos. Cara a cara. Para que isso. Encerra aqui mais um FSCast Agora eu quero com essa pérola. corrigi-los, que é o seguinte. Bora. Vocês não me convidaram. Quem se convidou fui eu, que mandei uma mensagem, assim, eu quero ir presencial. Falei dela ou não falei? Quero ir presencial. Aqui, ó, pra não me deixar mentir. Porque aqui eu penso e ajo. Justiça. Pô, justiça. Maria, você tava contando aqui, gravando já, que você tá no mercado aí desde os 19 anos. Sim. E já passou por rádio, por TV e pela internet. Então, eu passei por jornal, por revista, pela TV, e hoje eu tô na internet com tudo junto. Boa. O que te deixa mais confortável? O que você mais gosta hoje? Se comparar tudo que você já fez, assim, você fala, puta, a internet é um tesão porque eu posso falar palavrão pra caralho. Eu amo a internet, não só porque eu posso falar palavrão, porque eu não sou essa pessoa, tipo, Anitta, né? O que é muito bom, né? Que tá aí desbravando o terreno pra muitas de nós, mulheres. Mas é que na internet eu tenho tempo pra falar, o que eu não tenho na televisão. E como ou eu sou muito prolixa, é que eu falo, eu vou, eu dou risada, eu volto. Imagina, esse ano eu faço 30 anos de carreira. Eu fiz muita coisa na vida, então sempre eu vou ter, assim, uma mesa de bar, aqui. Eu sempre vou ter alguma coisa pra contar e tal, e eu gosto de falar, porque eu me divirto, eu lembro e tal. Então, assim, a internet me dá esse espaço. Eu sou do tempo que na televisão a gente recebia carta, e nem era carta pra mim, era carta pra Hebe, pro Gugu, pro Silvio Santos. As pessoas iam com conta de luz, a gente ia fazer na periferia matéria, não tinha assim, não funcionava, não tinha nada, era orelhão, entendeu? É o tempo, eu comecei a trabalhar, eu me formei em 1992 em jornalismo pela PUC de São Paulo, então assim, faz bastante tempo, né? Eu comecei a trabalhar bem no começo, já na faculdade e tal. Eu fiz jornalismo, 4 anos, e eu fiz o primeiro ano jornalismo e direito, porque meus pais queriam que... mas eu detestei, porque você imagina eu no livro, assim, eu não tenho, minha habilidade não é essa. Cara, assim, eu vou te falar que tem. Não, mas eu não tenho, eu não consigo ficar concentrada, eu sou uma pessoa... da expansão, entendeu? Se eu fico assim muito tempo, eu começo a ter taquicardia, eu não consigo, eu preciso andar, eu preciso ver gente, eu preciso conversar e tal. É aí que eu pego as coisas. Aí, como era o primeiro ano, jornalismo e direito, eu fazia à noite na PUC também pra ficar mais fácil. No segundo ano eu passei pra história, porque história eu sempre amei, sempre quis fazer, tipo filosofia, história, todas essas coisas eu sempre, ciências sociais e tal, e eu fazia à tarde. Então no primeiro e segundo ano da faculdade eu estudava meio que patrocinada, né, pela família. E aí, depois, eu comecei a já estagiar e tudo. Fui atrás, eu ganhei um prêmio de jornalista do futuro, da revista Imprensa, que acho que não existe mais. E aí, um dos jurados era o Carlos Maranhão, um jornalista super famoso. E ele era da Veja São Paulo, e ele me chamou pra fazer freela. E aí, eu comecei a fazer freela pra Vejinha, escrever e tal. Eu nunca quis ser uma pessoa de televisão. Eu queria ser... Olha que loucura. Porque assim, a gente via sempre estereotiparam, né, as mulheres, né, e descredibilizaram as mulheres. E a televisão era mais uma descredibilização. Então eu queria ser repórter de
de guerra, assim. Pra ir pra televisão era pra ser a moça A do tempo. Eu fui moça do tempo. Mas só, né? Exatamente, mas era Sim, pra era esse ser o a moça do estereótipo, tempo né? e só. É. Só que você tem que passar por esse. Pô, é uma resiliência, é um respirar, porque É. não é demérito nenhum ser moça do tempo, mas só mas isso. é que você acaba não desenvolvendo outras áreas e tal, e te colocam em alguns lugares que você tem muito mais pra colaborar, né? Então, eu era moça do tempo que não tinha essa. Eu era do Jornal Nacional, mas não tinha todas essas artes, essas coisas que tem hoje. Mas eu ia lá no site da CNN, no Weather Channel e tal, e aí eu pesquisava, via foto de satélite, via não sei o que e tal. Eu tentava, mas chega uma hora que cansa muito. É mais do mesmo, né? Depois de um tempo, não tem muito mais o que inovar, né? Ainda se fosse hoje, que o tempo, né, que você se vê. Eu, por exemplo, eu sou fissurada na previsão do tempo. Porque, assim, a previsão do tempo determina. Eu já sei que quinta-feira vai chover, vai esfriar. Eu vou pro Rio de Janeiro na sexta-feira, então eu tenho que fazer minha mala. Eu tenho gravação, então eu sei se eu posso gravar externo. Então a previsão do tempo é muito determinante na minha vida, pra tudo. Pra sair. Pra você ver. Você acertaria o Piauí, André, na previsão do tempo? Assim, falei, no Piauí chove torrencialmente, você Não, mas acertaria. aqui, assim, ó. Não, mas é que tem uma jogada. Eu Vocês sempre não me sabem a preocupo. jogada? Vocês Não, sabem a eu quero jogada? saber, porque eu sempre me pergunto. Eu falei, porra, você Vocês ainda se perguntam? Eu Porque me não? pergunto. Então, assim, aqui na frente, digamos, aqui vocês estão na minha frente, Ah, tem o chroma key, que a gente fica de lado, né? Por exemplo, tem uma câmera aqui na frente e uma câmera e o teleprompter aqui na frente, tá? E aqui tá o chroma key da previsão do tempo. Aqui, ó, onde você está, eu tenho outro teleprompter. Então, quando eu tô falando aqui, ó, a Natália Cury foi moça do Já tempo tá aqui também. assim, ó. Eu tô aqui, ó, mas eu tô vendo aqui, ó, eu tô lendo. Tá no Piauí e tal, e tem o teleprompter e um monitor Do que mapa. você vai vendo onde você tá tocando. Mas, exatamente. Então você, já, depois de um tempo na previsão do tempo, você vira, você já fala pra cá, porque o tempo vai ser chuvoso, gente, aqui em São Paulo. Aí quando você vai aqui em São Paulo, você tá com a mão aqui, mas você tá com esse olho aqui, ó. Acabou a Entendeu? magia Então pra você mim. sabe. Só que eu também fazia. Só que sempre tinha 3 estados pra você falar. Ainda tem, né? São Paulo vai ser tal assim. No Acre, tal coisa. No Rio Grande do Sul. E eu sempre pegava estados distantes. E aí eu fazia um xizinho com giz pra eu não errar mesmo, porque a gente apontava, né? Apontava, embora a gente Genial, visse sim. no monitor, mas pra realmente não errar os 3. E eu sempre falava assim, eu quero falar o que tá mais quente, o mais frio. Eu esqueci do pessoal do Centro-Oeste. Então eu sempre fazia essas É uma paradas. decisão da jornalista? Hã? Quais as regiões que fala? É decisão da jornalista? Não, Você a vem meio gente pronto? fechava o texto com um meteorologista, né? Sempre tem um Isso é meteorologista legal. por trás, porque é a pessoa que entende. Sim, sim. Só que a partir do momento que você é jornalista, né? Você é repórter, você começa a fazer a previsão do tempo. Então você começa a estudar, né? A sacar os movimentos e tal. Você aprende por que a frente fria vem de baixo, quando encontra um ar quente, por que fica, às vezes, um calor, né? E hoje é muito melhor, porque hoje tem um problema climático, Sim. tem Boa. muitas, né? Tem um espaço aí pra criação na previsão E a do história tempo. dos Isso é milímetros? legal. Chove Não, mas isso é 3 legal, assim. milímetros, né? Aí outro dia eu lembro de uma arte deles fazendo uma caixinha e tal. tô Porque vendo ninguém isso aqui. entende, né? Você tem que entende. passar né, eu não sei quantos estádios de futebol, sempre tem uma comparação. Faz uma comparação pra Porque aterrissar. você imagina que a cabeça da pessoa, tem coisas que você fala, até hoje eu vejo às vezes coisas na TV, tem 1 minuto e 20 de matéria de jornal mesmo, é tudo tão rápido, tem tanta informação ali que o cara que tá escrevendo e tal, ou falando, ele acha que a pessoa tá entendendo tudo, mas não tá. Tanto que o método Silvio Santos, e às vezes eu faço, de repente, isso aqui são os foras de série. Fora de série. Então, porque a pessoa, assim, daí ela vai com mestre, o você. gênio. Ela vai com você nessa onda, porque ela também demora pra. Às vezes desconecta. Então, a televisão é diferente da internet. Por quê? Porque a televisão, né, assim, a televisão, hoje muita gente nem vê mais televisão, mas no Brasilzão ainda, que a internet, né, não tem 5G, o vídeo não roda direito, as lives travam e tudo,
A televisão ainda é o grande veículo, ainda mais do povo, né? Então a pessoa, o que a pessoa faz é ligar e deixar domingo lá. Deixa e ela vai limpando a casa e tal. Quando ela ouve alguma voz ou alguma coisa algum assunto que chama a atenção, aí ela vai e fica em frente à televisão. Então é um veículo que você tem ligado lá. O que está acontecendo é que muito jovem, as pessoas no celular, elas são as pessoas mais velhas que assistem a televisão e deixam ligadas, porque as pessoas estão mudando. E a própria televisão já tem internet. Puta, eu deixo a TV ligada, André. Hã? Eu deixo a TV ligada. Mas se você vai... Não, eu às vezes ia na casa de pessoas, mesmo entrevistados, que a televisão estava ligada. E isso me incomoda tremendamente, porque é uma voz falando. Eu fui casada 10 anos, aí faz muito tempo que é o pai da minha filha e tal. Eu lembro que eu ia na fazenda, minha filha era bebê na fazenda do meu ex-sogro, e ele gostava de deixar o jornal ligado durante o jantar. Nossa, E aquele clássico. me incomodava muito, porque assim, é uma pessoa falando notícia, mais notícia de jornal, que é notícia pesada e você jantando. Nossa senhora. É, Ainda mais mas se for é um sensacionalismo. super hábito. É. É um super hábito. É. Você falou de guerra, você não cobriu guerra, né? Não. Guerra não, eu só fui pro Vietnã 2 vezes, e lá eu vi de perto e fui nos túneis lá dos Vietcongs, com o Vietcong, foi em 1998, eu trabalhava num programa que chamava SBT Repórter, não sei se vocês lembram. Sim. Era um programa de viagens, então assim, eu comecei na Rede Globo. E depois eu fui pro SBT, fiz muita coisa da SBT, depois pra Record. Antes disso eu morei um tempo em Nova York, que eu trabalhei na Bloomberg, que foi um ponto fora da curva, porque eu não tenho nada a ver com negócios. Nada! Que legal. A ver com, eu trabalhei não no mercado financeiro, Sim. né? É porque eles montaram a TV brasileira, lá na Park Avenue, eu queria morar, né, no prédio do Bloomberg, e a gente tinha palestra com o Bloomberg falava já na época, em 99, a porta está aberta, era de vidro, ele não tinha secretária, e eram todos conceitos novos que eu aprendi lá, né? Então, isso aí foi muito legal. Só que eu era uma foca, assim, que é o que a gente usa pra quem não sabia nada do mercado financeiro, né? Então, eu era uma apresentadora, a gente traduzia meio que as notícias da Bloomberg em inglês e fazia o jornal lá. Mas, assim, eu não era um avião, entendeu? Eu era mais uma. No que eu faço, que é variedades, entretenimento, eu me considero um avião, eu me considero uma pessoa boa, que é competitiva. Lá eu não era competitiva, então... Eu morei em Nova York um tempo, queria morar, deveria até ter casado em Nova York com alguém da Bloomberg e ficado lá, né? Não, mau plano. Mas eu voltei. Mas essa acho que é a coisa mais legal da profissão de jornalista. Acho que é isso, dessa possibilidade da pessoa, eu quero morar na China, quero morar em Nova York, quero morar na Itália. E hoje... Ela tem como relativamente, não fácil, mas planejável que a pessoa fazer isso, né? Se ela programar e for capacitada... Sabe que muito que eu fui... Eu já volto pra guerra, tá? Tranquilo. Muito que eu fui pro jornalismo era por causa da minha curiosidade, que eu sempre fui elétrica, assim. Minha mãe falava que eu ia pra mesa, assim, ia pro restaurante... de repente eu tava na mesa das pessoas, conversando e falando. Então, assim, eu sempre fui essa pessoa extrovertida e tal. E aí, eu não tinha, assim, eu não venho de uma família rica, nada disso. Não tinha nenhum jornalista, ninguém. Assim, minha mãe era formada no magistério, ela foi diretora de escola, uma professora, mas assim, na escola pública. Então, assim, o que eu tive foi uma boa educação. Eu estudei em um colégio bom, muito bom, um dos melhores de São Paulo. Mas eu era a mais pobre da escola, assim. Não da escola, da minha classe, assim, todas as minhas amigas. Lembro que eu queria ir pra Disney. Assim, o meu sonho era ter um moletom do Mickey. Porque não era uma época que, tipo, não tinha moletom no camelô, não tinha tênis Nike. E não ia pra Disney como vai hoje, né? Exatamente. Então, as pessoas que iam pra Disney eram as pessoas que tinham oportunidade. Então, assim, era meu sonho ter um moletom da Disney. Porque não era acessível. Mas, voltando na história da escola, eu tive a oportunidade na escola. Mas por que eu tava falando isso da educação? Eu falei da profissão de jornalista. Da profissão de jornalista. E... como eu sempre gostei muito de história, assim, fui muito comunicativa e curiosa, eu falei,
o jornalismo, de repente, pode ser um Me abre as meio, né, portas. pra eu ir pra vários lugares e que conhecer. legal. Tipo, a Europa eu fui conhecer com 22 anos, eu fui pra Nova York em 94, eu já tinha 23. Não era algo acessível pra mim. Então, eu consegui fazer tudo que eu fiz na minha vida trabalhando. Hoje eu conheço muitos países, eu morei praticamente em Los Angeles, que eu entrevistava todo mundo lá de Hollywood, eu entrevistei muitos atores famosos, super famosos de Hollywood. Eu fui pra Bloomberg e trabalhei em Nova York com os caras muito feras, né? Então, assim, e em 97 eu fiz um estágio na CNN, não é CNN Brasil, não. Era CNN Atlanta. E eu tenho foto com o Ted Turner. Eu fui uma das 10 jornalistas que foram, né, do mundo lá, que foram em 97. Fiquei 3 meses morando em Atlanta pra ser treinada. E lá, eu trabalhava na Globo na época e fiz o teste lá. E lá eu comecei a ver, eles já tinham rádio 24 horas em espanhol. Eles já tinham rádio em 24 horas em inglês, que é a língua nativa. Eles estavam criando uma CNN em português, que não deu certo a primeira CNN que foi criada por eles. Essa daqui não é criada, né? Ela tem a parceria e tal, mas ela não é criada nativa lá da CNN, sabe? Eles fazendo o conteúdo. Eles tentaram, não deu certo naquela época. Foi por volta de, acho que 98, 99 e tal. E não deu certo. Então, a gente via coisa... Eles já tinham um departamento de trilhas... Não sei se eu te contei isso. Será que eu te Acho contei que não, isso? acho que mas me conta, vamos ver. Ele... Sabe aquelas... Quando você pensa em CNN, você vê aquelas chamadas Cristiane Amanpour na guerra, zoom, aquela música que você fala, meu Deus, explode bomba, e não sei o que, você fala, nossa, e eu explodindo bomba atrás do... é horrível isso, né, o que eu tô falando, é num outro contexto, mas é da imagem, né, e tudo. Ele já tinha um departamento com músicos lá na CNN Atlanta, no prédio lá da CNN, que é enorme, né? Não sei como que é hoje, mas naquela época, porque eles faziam já a trilha sonora por causa do direito autoral. Pra não pagar direito, eles criavam as trilhas sonoras, tinham músicos contratados só pra fazer trilhas pra eles, pra chamadas. Mais barato produzir do que Exatamente. criar uma equipe, Então, um departamento, um prédio. por isso que quando eu voltei pro Brasil, depois de 97, eu falei, não, preciso ir pra fora. Tamo atrás. Assim, eu tô muito... E eu trabalhava na Rede Globo. Eu tô muito defasada. Não é que defasada, mas o mundo tá em movimento. Muito movimento. Que é uma coisa que... Por isso que eu acho que eu tenho tanta facilidade com a internet. Assim, que eu gosto tanto da internet. Porque abriu câmera, pum. Que eu sou da época também. Ai, sou da época. Eu sou da época que, assim, a primeira transmissão ao vivo de uma guerra, lembra? De uma guerra foi pela CNN, do repórter lá. Isso tudo não existia na TV. Então, essa ideia que hoje você pega o celular e você, qualquer lugar, você liga e você tá ao vivo. Era uma treta antes. Era dificílimo, entendeu? Pra você gravar. Quando eu fui pro Vietnã, todas as minhas fitas foram revistas. A gente andava com fita Betacam, que era praticamente uma mala de fita. E muitas vezes a gente tinha medo do raio-x apagar as fitas, que a gente não sabia direito o que acontecia, então as fitas iam na mão com a gente. Volta sem matéria. Nossa, Imagina que loucura. Não, é mandado embora. Agora pensando na história da guerra que a gente tava falando aqui, que você não cobriu uma guerra, acho que é até bom você não ter cobrido uma guerra, né? Porque você falou que você é expansiva, que não sei o quê. Eu ia querer ir na frente. Não, mas é muito do repórter, né? Eu me considero, assim, eu nunca vou deixar de ser repórter, porque o repórter é o cara curioso, é o cara que vai lá, é o cara que apura. Porque aí que tá, hoje a gente tem muita gente que senta no computador e as pessoas não vão em loco pra apurar, né? O repórter das antigas, o formado, o cara de jornal, né? Tanto que tem muita diferenciação, porque os caras de jornal, né, hoje estão contratando muita gente muito nova que cresceu na internet e acha que não tem que, sabe, não tem que ligar, é só mandar uma mensagem, não tem que ter mais pelo menos 3 fontes, não vai no local pra ver. Visualiza, você, deixa eu reparar, o que tá acontecendo aqui? Que movimento é esse? De repente passa a noite lá pra ver, entendeu? Essa curiosidade acabou. É um ovo ou galinha também, né? Eu acho que acabou a curiosidade, eu concordo com você, mas tudo tá tão rápido que o próprio jornalista, imagino, tem uma pressão do seu... Sim, do seu empregador. Do seu empregador
pra soltar a matéria o mais rápido possível. E aí nem dá tempo, puta, se eu for checar, se eu for até o lugar, alguém vai publicar. Mas a base do jornalismo... Não, eu acho que tá errado, eu só tô dizendo que... É checagem. Eu tô dizendo Tanto que a gente tem tanta a briga é desinformação. ovo a galinha, porque assim, né, de quem que é a culpa? É do jornalista que não tá indo ou é é do empregador que exige que seja cada vez mais rápido, porque o concorrente pode postar alguma coisa que pode... Então, Nossa, você é tem que difícil, ser né? rápido e Talvez você tem que na ser rua o tempo eficiente, inteiro, porque né? você não vai entregar um bom produto pro seu cliente. É mesmo que você tá num bar, você não entrega a cerveja perfeita porque eu tenho que fazer rápido. Mas você concorda que dá agora também? Até no exemplo da Maria do celular, do live em qualquer lugar, etc e tal, também dá. Então, não sei, Tô aqui, Rafa. ó. Porque olha só, imagina a situação. Puta, deu um acidente aqui na ponte João Dias. Você recebe a ligação. Ah, acidente na João Dias. Eu falo, se eu sair daqui, que a gente tá como é que chama o bairro aqui? Vila Leopoldina. Pra ir até já acabou. Cara, eu vou chegar nesse horário, 6h40 da tarde, eu vou chegar amanhã. É, Alguém mas daí... que tá lá na Globo, que sai da Berrine, chega rapidão. Aí o cara fala assim, puta, o quê? Eu vou chegar lá? Então, mas Eu acho que é quando errado, acho que é muito errado. Eu só tô mas dizendo aí que tá, tem, né? Ó, tem muito seguinte, culpado nisso sabe aí. como que era o início de recebimento de imagens, quando eram imagens longe, e isso era um negócio? Quando a gente vê hoje, aqui na Ponte Cidade Jardim, no domingo, tem muita gente que fica fotografando carros. Minha filha que me falou, minha filha tem 16 anos. Carros, assim, Lamborghini, papapá. E põe no TikTok e dá muita visualização. Ela falou que o pessoal ganha uma puta grana. Eu não sabia disso. Porque eu comecei a ver, né? Gente fotografando. Eu falei, nossa, repara, de domingo e tal. Porque é quando o carrão, né? Sai pra passear ali. Sai pra passear, eu nem... Ela gosta de carros, essas coisas, então ela se liga, acho que disso no TikTok. A gente tinha contatos e tinham cinegrafistas amadores. Você lembra desse termo? Lembro. Cinegrafista amador? Lembro. Era o cara, de repente, que morava lá perto da Raposo, aí tinha um acidente. Ele tinha uma câmerazinha VHS lá, ele ia... filmava o acidente e ele ligava. Rede Globo, Rede Record, isso, ó, Trocou tem a imagem. tal coisa. É horrível falar isso, mas morreram tanto. Porque o jornalista fala, como que foi? O que aconteceu? Quem foi omisso e tal. Eles ligavam e eles eram os repórteres que davam, tanto que saía imagens e as emissoras compravam dos cinegrafistas amadores, né? É a mesma coisa que o TikTok compra, né? Compra essa imagem ou dá dinheiro por essa imagem. Então você tem mais, não é que é a mesma coisa, mas é um movimento um pouco semelhante. Agora, o cara que é repórter, ele sabe, por exemplo, repórter de trânsito, tá começando lá, que a gente faz trânsito, tempo, chuva, geral, buraco, enchente, faz absolutamente tudo. Desinteligência. É. Desinteligência entre Praça da famílias. Sé, você vai lá fazer faz tudo. O cara, ele já começa a ter fonte, entendeu? Então, você tem lá. Faz sentido. Você entendeu? Daí você faz um contato. Ó, meu amigo, seguinte, ó, tô te mandando meu WhatsApp, porque não tinha WhatsApp, mas te mando aqui. Quando surgir alguma coisa nesse sentido aqui, manda uma mensagem. Então, assim, você vai, e aí aquele cara, hoje, por exemplo, aquele cara vai te mandar a imagem. Daí você fala pro seu chefe, ó, seguinte, aconteceu tal coisa, tenho essa imagem. Interessa? Não interessa? Esse é o cara que tá ligado no movimento. É que esse treinamento do repórter é uma coisa que aconteceu muito no jornal no passado. E nas novas gerações não tem muito esse treinamento. E tinha que ter. Porque a apuração é a alma da notícia, do furo. Tanto que os caras que mais dão furo hoje são os caras de jornal, de revista, não sei o quê, porque às vezes tem um repórter que fica um tempo, ou do Fantástico, por exemplo. Ele fica lá 2 meses, não é que ele não vai fazer outras coisas, mas ele tá lá vendo o pastor que tá, não sei o quê, sei lá, esses casos, né? A pessoa que, o pedófilo, o padre pedófilo, não é nada contra... Inteira montada. Hã? Aí vem com a história inteira amarrada. Exatamente. Claro que eu sou contra pedófilo e não sei o quê, tô falando de religiosos e tal, tem religiosos bons, tem jornalistas ruins, tem jornalistas bons e tal. Mas você tem que ter essa visão, né? E quando você quer dar um furo, porque o grande barato do jornalista é você estar na frente, Claro, meu. É a mesma coisa quando vocês vendem, quando vocês, né, o cara que tá na bolsa lá explodir, apostar na coisa certa, a gente quer apostar, dar o furo, putz, eu que descobri. Isso é um
tesão pra gente, assim, né, é assim, bate o coração, dá frio na barriga, isso pra isso, não é que pra isso, mas a gente quer dar lógico, coisa nova, lógico. a gente quer fazer uma entrevista bacana, a gente quer que as História pessoas de se peguei primeira emocionem, página, né? você luta lá, né, não tem aqueles filmes de repórter, é isso, aí que tá a vibração de você ser um jornalista e repórter, então assim, não que existem muitos e vão existir. Mas eu vejo, por exemplo, o caso da Casa Assombrada agora. Sim. Puta repórter, aquele cara que fez o podcast da Casa Assombrada. Porque ele foi apurando, ele foi lá ele andava lá perto, ele via aquela casa e falou, nossa, aquela casa que não tem ninguém. O que acontece aí? acontece aqui, essa casa? Esse é o olhar do curioso, do repórter, que você, mas peraí, o que tá acontecendo, né? Você entendeu? É coisa que às vezes uma pessoa que não esteja ligada e tal, ela não tem esse olhar, né? Mas isso que faz o cara ser um repórter ou não. E ele foi através da observação perguntando, quem mora aí? E não sei o quê. E houve uma história, e houve outra história. Daí ele vai juntando todas as histórias. Ele fez um livro, né? Um podcast que é um livro, a história muito. O jornalista acaba sendo um baita de um roteirista também, né? Pra Super, montar o que ele tem que fazer a pessoa se transportar pra uma história que possivelmente nem interessaria pra pessoa, né? Se for da pessoa que passa ali na casa aí, se eu posso passar 200 Às vezes na vezes casa, isso não se interessa. A casa abandonada. Ia passar e não saber, mas de repente conecta por uma história que não sei o que a mulher que tá lá, que vive, como ela vive, de que forma, o que aconteceu, por que ela tá assim, você fala, caralho. Então, mas o cara do mercado financeiro, por exemplo, eu trabalhei na Bloomberg, todas as tendências, elas vinham de informação. Dos caras ligando e vendo com fulano, ciclano e não sei o quê. Ó, tem essa informação que tá rolando aqui, tá subindo, tá descendo, tá não sei o quê. Deve acontecer isso, ó, fulano tá investindo e tal. Vem da informação, por isso que as pessoas compram a informação, né? Que a informação é muito importante, o conteúdo é muito importante, porque através desse conteúdo ela vai ganhar dinheiro, no caso de quem tá no mercado e tal, né? Então, a informação é tudo, Quando né? você vai pro entretenimento, que nem, por exemplo, no teu projeto que você foi, acho que você morou em Los Angeles, você entrevistou aí, que você até comentou agora, uma cacetada de gente foda, assim. Como que é esse olhar curioso, assim? O que a gente tira das pessoas sem ser invasivo, né? Porque aí você tá falando de um ator de Hollywood, que normalmente vai ter toda aquela história de minha vida. Tudo amarradinho também, né? Imagino sem muita margem pra fazer uma pergunta diferente, pra ir um pouco mais além. Eu vou contar um pouco mais dos bastidores de tudo isso, né? Eu entrevistei mais de 100 pessoas, assim, 100 artistas. Eu entrevistei Meryl Streep, que é fantástica, Brad Pitt, Tom Hanks, Keanu Reeves 3 vezes, Richard Gere, Sandra Bullock, tantas, que eu amo a Kate Winslet. Eu entrevistei tanta gente que, assim, demais, diretor, James Cameron, quando 10 anos de Titanic. Entrevistei Ridley Scott, que é o... Puta, Ridley Scott, o cara fez Alien, ele fez Thelma e Louise, que é o meu filme, assim, filme mais feminista de um dos primeiros e tal. Então, assim, Orlando Bloom, entrevistei. Assim, nossa, tanta gente legal. Só que essas pessoas, Arnold Schwarzenegger eu entrevistei 3 vezes. Denzel Washington 2 vezes. Russell Crowe. Depois eu comecei a ver que eu entrevistei mais homens do que mulheres porque não tinha diretoras de cinema, né? Então eu entrevistava o diretor, o produtor e os artistas do filme, né? Os principais e tal. Essas pessoas, John Travolta, eu vou lembrando e vou falando. Will Smith 3 vezes. Antes do tapa. Mas ele é um cara incrível. Imagina. Ele é um cara incrível. Ele é um cara. Ele é um negócio em pessoa. O cara. Sei lá, mais de 20 anos, assim, o tênis que ele colocava era o tênis em primeiro plano, All-Star, que já vendia no filme. Um dos melhores ele e Tom Cruise, eu acho que são um dos melhores caras de merchandising. E, assim, são os caras que sabem que eles precisam estar lá. Vai pra Tóquio fazer a pré-estreia. O cara é simpático. Assim, o cara, você não precisa falar nada, nem perguntar que o cara já faz a coisa. Porque ele sabe que aquilo, dele, né? o filme dele vai vender e aquilo
vai ser extremamente importante pra ele também, que ele vai ganhar ou em visibilidade, ou em participação, ou dinheiro mesmo. Então, você vê Tom Cruise, esses caras não estão aí à toa, ninguém está aí não tá. à toa. Esses caras são muito preparados, fora que eles estudam, não é? Eles realmente estudam, universidade e tudo. A gente não consegue fazer uma entrevista com esses caras se eles não estão lançando um filme. Naquela época tinha série, mas era só não era streaming, né? Era só na televisão e tal. Então, se esses caras não estão lançando, eles não vão dar entrevista, porque da agenda e tal. E para que Brasil também. Eles já não... Sabe por que a gente ia muito pra lá? Porque assim, eles iam pro México, que era 3 horas. Agora, pro Brasil... Tanto que quando o Will Smith veio pra cá, ele foi um dos primeiros que começaram a vir. Ninguém queria, porque só de Los Angeles são 12 horas pra vir, 12 horas pra voltar. Pra eles, porque a gente tá acostumado, a gente que mora aqui no terceiro mundo, sim, pra ir pra Portugal, lá, sei lá, pra ir pra 9 horas, né? O mais perto aqui é Miami e tal, né? E pra ir pra Austrália, pra ir pra... Qualquer lugar é longe. Qualquer lugar é longe. Agora, os caras, eles estão acostumados a lei do menor esforço do rico. A receber. A receber. Tanto que eles não falam segundas línguas, né? Agora espanhol, mas nem todos falam. Quando eu fui eu já vou voltar nos atores, mas quando eu fui pra CNN e tinha uma jornalista australiana, a mexicana falava 2 línguas. A australiana, eu achava que eu não falava inglês bem, e realmente meu inglês é normal, assim, eu entrevisto, mas não é que desses caras que assistem, né, tipo, minha filha já estudou em escola bilíngue, é bem melhor do que o nosso inglês, né, mas ela falava, nossa, e eu achava que falava assim, sabe aquela coisa do terceiro mundo, que eu vejo muita gente ainda, eu não falo inglês, porque eu não posso, não sei o quê, só que a gente é a nossa segunda língua, não é a nossa primeira língua. E ela falava pra mim, só de você falar e entender uma segunda língua, mesmo que não seja totalmente, você já tá no topo, porque, não é no topo assim, porque você estudou, porque você se esforçou mais. Você pega um inglês, vai, ou francês, será que ele sabe? Não, ele sabe, né? O alemão sabe, o alemão fala inglês, o alemão fala alemão, sabe não sei o quê, né? Mas os italianos, né? Desculpa, eu acho que eu tô mas não é muito comum, né, as pessoas saberem. Você pega um alemão, ele sabe falar perfeitamente. Por quê? Porque é aquele sistema e tal. Então, assim, a gente tem que valorizar, porque aqui neste país, a gente faz de tudo que a gente tava falando. Nós somos, a gente se vira nos 30, a gente tem uma capacidade, uma habilidade, fora a criatividade na música, nas artes e tudo. Gente, esse país era pra explodir se não fosse corrupção, porque a gente é muito bom. Não, à toa tem um meme que o brasileiro precisa ser estudado, né? Porque é bem clássico isso. Então, criativo pra cacete, exatamente. se vira, né? Mas voltando Pela aí... necessidade, né? né? A necessidade faz o ladrão, né? Não é? Não tem essa... A gente... Oportunidade também. Exatamente. Esse é o problema. Agora, a história dos atores, então, assim, você chegar do Brasil, né, sentar lá e tal, não é tão simples assim, porque apesar deles estarem lá abertos pra falar, tem atores que não estão, tipo, e você percebe. Eu já cheguei pro Keanu Reeves, eu não sei se eu contei, eu acho que eu contei essa história em algum outro podcast, porque eu entrevistei o Keanu Reeves 3 vezes. Uma é pro Matrix, porque eu fui pros estúdios do Matrix, eles fizeram o Matrix, né? Eles fizeram em Sydney. Eles tinham lá porque era mais barato gravar lá. Então eles fizeram, acho que o Matrix 2 e 3 lá. Eu não fiz entrevista do primeiro. Mas eles já fizeram assim, eles já levaram toda a equipe, e todos os atores e tal. E aí eu tive a oportunidade de fazer a visita no set de filmagem, que não era um monte, 100 jornalistas. Eram pouquíssimos jornalistas. E no meio das gravações, assim, eles separavam o ator. Claro que tinha uma cadeira, tinha não sei o que e tal. E eles davam alguns lugares do set de filmagem pra gente fazer. Tinha câmera lá, tudo pra gente fazer os nossos stand-ups e tal. E a gente fazia as entrevistas. Então, o Keanu Reeves, por exemplo, é uma pessoa reservada. O cara é muito inteligente, mas o cara é reservado. Ele não é um Will Smith. E não é um julgamento. Claro. Cada um tem a sua personalidade. Né? Mas eu vi o Keanu Reeves em vários momentos. Neste de Matrix lá. Depois eu entrevistei em Los Angeles, no Matrix 3.
E aí eu entrevistei no filme Constantine, que ele fazia. Sabe aquele filme Sim, Constantine, né? Já antigo. E ele tava... Eu não sei se ele tava... Ele não queria dar entrevista, ele tava cansado, exausto, drogado. Eu não tenho a mínima ideia o que tinha acontecido, que ele não olhava... Assim, eu olhava pra ele... Não é que a pessoa tem que ficar olhando no meu olho, mas assim, é o mínimo que a pessoa tá olhando, né? Aqui, né? E ele meio que olhava pro lado e meio pra baixo... Aí chegou uma hora, porque eu falo mesmo, talvez isso tenha me diferenciado. Eu não tenho vergonha. O que você falou, acho que é brasileiro. Falei, Keanu, seguinte, você não quer dar essa entrevista, então vamos parar por aqui. Na hora, Puxou ele. eu tava no meio e eu tinha assim 6 minutos. E eu já tava 3 minutos, eu falei, isso aqui não vai sair, que merda. Eu vou parar essa entrevista. Porque eu via o cara, porque eu fico pensando em tudo, né? Que o cara tá falando, formulando outra pergunta, vendo o movimento, como que ele tá, tipo, ele tá assim. Falei, ferrou pra televisão. O cara pode estar assim pro rádio, que não aparece na televisão, ele vai estar semi-morto lá, não vai dar, essa entrevista vai ficar uma merda. Aí, falei, vamos parar. Aí ele, na hora, ele falou, não. Vamos continuar, não, tá tudo bem. Aí fiz uma pergunta pra ele das Harleys, que ele deu 20 Harleys lá pra toda a equipe e tal. Aí ele respondeu, não com toda, né, euforia, mas Focou. olhando. É. Aí depois ele voltou e continuou naquela toada. Eu Voltou fiz mais pro 2 módulo. perguntas, eu falei... Só tinha o corte da Harley ali. Então, aí porque a gente põe imagem de filme, eu editava todas as minhas matérias, né? Então Olha que sempre eu legal. editei. E assim, eu sou a pessoa que eu ia pra ilha de edição, a gente tinha, lá no SBT, por exemplo, a gente tinha carrinho, eu da época de fita, Betacam. Mas você edita mesmo? Você Então, ou... tinha um operador, tá. né, da imagem, Ia cortando só que assim, junto. a gente levava um monte de fita, quando eu fazia o SBT Repórter, eu ia com 15 fitas, a gente tinha de 40 minutos cada uma. A gente tinha que decupar cada fita, então a gente punha lá, punha o play. E não era assim, hoje tem a inteligência artificial que lê o que a pessoa fala e põe lá. Não, time era... code. Então, roots. Mas isso é muito bom. Porque o treinamento analógico no mundo digital faz você ter uma habilidade gigantesca. Depois a gente vai falar velocidade, desse né? negócio do poder da idade e do analógico. Porque a gente pesquisa, a gente é da época da enciclopédia, a gente pegava coisas, não pegava o primeiro negócio do Google. Quando você pega o primeiro negócio do Google que anuncia, você fica muito vulnerável com a informação. Porque você não checa, aquele lá. Eu vejo os jovens, mesmo a geração da minha filha, assim, eles pegam... né? Ninguém abre a segunda parte lá do Google, não lê até nem o final. Eu leio a segunda, a terceira, a quarta, daí às vezes eu pego uma coisa que a pessoa falou... lá na 5ª página, entendeu? Então, esse treinamento a gente ia com um carrinho de supermercado, porque imagina levar todas aquelas fitas pra ilha de edição, sentava e ficava até, às vezes, madrugada, decupando, tipo Vietnã, decupando tudo que eu fiz. Só que daí você vê os erros. Eu me xingava no vídeo. Porque assim, o editor, ele quer matar o repórter muitas vezes, porque ele dá o play lá. Aí o repórter perguntando. Aí o editor, que como tá vindo pela segunda vez, né? Ele tá vindo pela primeira vez, mas ele veio de fora. Aí ele fala... por que fulano não perguntou isso? Porque era lógico que você tinha que perguntar isso. Sabe aquela coisa que você tá ao vivo e você fala, você tá vendo a televisão, você fala, pergunta isso. E o cara não pergunta. É que na hora tem tanta coisa na cabeça que você não pergunta. Mas quando você assiste de novo, aí você fala, não perguntei. Não sei o quê. E aí eu queria me matar, porque assim, a minha matéria não ia estar completo, ou ter aquela pergunta que eu não fiz. Então, quando você vai na próxima vez, você já se liga. Na edição eu vou precisar disso. Então, você tá fazendo a pergunta, você já vai ver. Isso que você faz, você vê como a pessoa tá posicionada, como a pessoa tá falando. Você repara em tudo, entendeu? É tipo holístico o negócio que você tem que fazer ali. Todo repórter é assim ou você é assim? Não sei, vocês devem conhecer o que eu vou falar. Eu vou falar, não sei. Porque eu fico curioso. Não é, né? Certamente não é, né? Não é. Não é. Eu conheço alguns e não é. Tem perfis e perfis, assim. Não, sem julgamento, é certo ou errado. Mas é que eu acho esse o certo, na verdade. Então, é porque eu fui treinada. Mas eu acho que também tem essa... Desculpa, Maria, Fala. mas eu acho que tem uma questão do que a Maria tá falando,
do treinamento, da idade, da metodologia, dos acessos que tinham antes. Acho que isso forma o como a profissional que ela é hoje também, além da personalidade. E é uma coisa, é né? tipo aquele cara que é o chão de fábrica. Sabe o presidente que começou como estagiário e ele passou por todos os estágios? Eu passei por tudo. Eu fui rádio escuta, que ficava ligando pra bombeiro, porque não tinha internet. Ligando pra bombeiro, olha aí. A gente tinha um caderninho. Olha a loucura. Gente, eu comecei na máquina de escrever. Eu trabalhava no Jornal do Brasil, aqui em São Paulo. Ainda na faculdade, e a gente tinha 2 radioescutas, né, que a gente ficava assim, a gente começava às 7 da manhã, 6, até 1 da tarde, e a outra pegava até, tipo, 8 da noite. E a gente tinha um caderninho com os DP, por exemplo, 75º DP. Então a gente tinha os DPs, né, alguns base, que era... tipo, o que coordenava a região central. Então, de hora em hora e meia, a gente ligava assim... aconteceu alguma coisa, um incêndio. Ai, horrível isso. Um incêndio. Porque, assim, era forma de descobrir como as coisas estavam acontecendo. Tinha que ligar. Então, a gente tinha contato nos bombeiros. E a gente ficava, tipo... você fazia amizade com as pessoas assim, pelo telefone. Então, você ligava de hora em hora e eu tinha que fazer um relatório cada hora. Os repórteres estavam lá trabalhando, escrevendo seus textos, indo pra rua. E a rádio escuta, geralmente eram estagiários e tal... ficavam ligando pra bombeiro, pra hospital, tipo, alguém famoso. Sabe que hoje aparece na internet? Que a gente tinha que ligar pra saber, alguém famoso, alguém, sei lá, alguma coisa que acontecia de não tem nada anormal aí. Mas como assim? Assim nasceu Léo Dias. Léo Dias nasceu assim. E era todo repórter tinha que ter, que hoje a gente tem os contatos no celular. Mas a gente tinha o caderninho das fontes. E quando você faz geral, você tem fonte em tudo quanto é lugar. Porque isso que te faz dar o furo. Porque daí você chega pro seu chefe, você fala assim, tá acontecendo tal coisa, tá acontecendo... E aí, quando você começa a acertar, não é que acertar, mas... descobrir mais que os outros, aí você começa, né, a gente começa a mandar pra coisa melhor e tal. Então, assim, a gente tinha também, quando ia pra rua, então esse foi meu começo, rádio escuta. E depois eu fui fazendo. Eu lembro que eu trabalhava no Jornal do Brasil, eu ia no final de semana, alguns finais de semana, eles mandavam a gente, que era rádio escuta, em treinamento, sempre tinha plantão. Minha vida sempre foi de plantão, eu sempre soube que eu ia trabalhar de final de semana, feriado, e eu gostava e tal. Aí, era a minha chance no Jornal do Brasil, que era um puta jornal, assim, um jornal respeitadíssimo. Assim, o Ricardo Couto, que é um cara maravilhoso, assim, jornalista da antiga, que hoje ele tem o Balaio do Couto no UOL, mas ele escrevia, assim, tem livros publicados, maravilhoso, assim, escolaço, foi meu professor, inclusive, na PUC. Ele trabalhava lá, então eu via o cara apurando, então eu ficava olhando, que nem se trabalha com Bill Gates, sabe assim, você tá lá servindo o café... que você vê o cara, o olhar do cara, você vê o Bloomberg, você vê eu ficava lá, passava lá na salinha, lá na Bloomberg, e olhava, o cara tá lá trabalhando, o cara não tem secretário, será que o cara não tem secretária mesmo? Será que não sei o quê? Como que ele funciona? Porque essas pessoas muito boas, você tem que aprender com elas, tem que observar com elas, né? E eu ia no final de semana, quando os repórteres já... não dava pra trabalhar. Não é que não dava. Tinha escala lá. E aí eles mandavam os estagiários, muitas vezes, pra ficar no final de semana de plantão. E eu cheguei, por exemplo, quando o Jânio Quadros morreu, tava no hospital, no Albert Einstein, eu ficava lá de madrugada, como um repórter do JB. E eu falava que era repórter. Só que eu não era repórter, eu era rádio escuta. Eu tava lá... então eu encontrava todos os fotógrafos dos jornais, a gente ficava, sabe, tipo assim, jornalista que ficava lá e conversava e não sei o quê. E aí teve a festa de aniversário, a última festa de aniversário do Jânio, no quarto dele. E aí eu conheci um repórter lá, que era amigo da família. Ele falou assim, vai ter uma comemoração do aniversário do Jânio, assim, ele nem falou, né, tava assim, né, semi-morto. Ele, você quer ir comigo? Eu falei, óbvio que eu quero. E eu tinha uma maquininha, eu era rádio escuta, mas eu tinha uma maquininha amarela, lembra aquela maquininha Kodak? Sim, de fotografia? Sim. Porque, imagina, não tinha celular, não tinha nada, e os fotógrafos oficiais não entravam. E eu tinha uma maquininha, just in case, sabe assim? Vai que aconteça alguma coisa na minha frente e eu já fotografo. Aí eu levei eu tava com a minha maquininha
E eu tava lá, né? De repente entrei, o cara foi um presidente, né? Fez tudo que fez. Mas é uma notícia. Presidente sempre é notícia. Sempre é notícia. E aí eu tava lá e tal, aí teve a comemoração, o bolinho, tirei a foto. Saiu na capa do JB. A foto minha, que era eu era rádio escuta, Sim. mas eu tirei a foto, aí era filme, né? A gente mandou revelar, liguei, falei, tem essa foto aqui. E a gente deu o furo. Porque ninguém tinha entrado. Eu entrei porque eu fiquei lá fazendo amizade, não sei o quê. O cara gostou de mim, me achou Sei. sei lá o quê. Vamos, tira a Que foto loucura. e vai. O jornal te pagou pela foto ou você... foi Não, porque não você pagou, já era- porque eu era já já tava lá no tava bolo. lá, né? Mas foi um golaço. A gente nem pensava nisso. O jornalista, assim, o cara que gosta, ele faz de graça, é só pelo prazer de fazer. Porque Você tem é essa como capa se você... enquadrada em algum Hã? lugar? Você tem essa capa Sabe enquadrada? que eu acho que eu não tenho? Eu não É tenho. legal um quadro delas. Eu tinha muita coisa, eu colecionava, porque eu falei assim, eu preciso colecionar algo, todo mundo colecionava, né? Todo mundo gosta, né? Você sempre tem algumas coisas, eu não coleciono nada, eu me senti um ser fora do... Eu falei assim, eu preciso colecionar alguma coisa e tal, eu falei, todos os países que eu for, eu vou colecionar a primeira página do jornal, do principal legal. jornal. Só que chegou uma hora, eu tinha tanto jornal e tanta coisa, tipo a capa da revista Veja nas diretas, sabe assim? Coisas que eu gostaria de ter hoje impresso. Só que a mudança, eu mudei Foi muitas se perdendo. vezes Vai e... se perdendo. Ai, Fazer um- e o que eu falei pra vocês, eu tenho história, eu fico 10 horas E falando. gafes. Peraí, deixa eu perguntar uma coisa. Fala. Que é das entrevistas com os artistas. O que você quer saber? Cara, como é que sai de saia justa? Porque, assim, vamos lá, você falou eu comecei a pensar nisso há um tempo atrás, durante a tua fala. Você falou de feminismo, falou do tempo, da dificuldade de lidar com o humor do entrevistado lá, dos artistas. E eu lembro que é um meme, vira e mexe, ele volta, acho que é a Bruna Lombardi, que ela tá entrevistando. A Bruna Lombardi entrevistava, né? E ela Aquela tava entrevistando... Antes. sei lá, não sei se é o Van Damme, sei lá, um artista famoso, não sei o quê, e o cara vira e fala assim, sei lá, você é muito bonita, eu pagaria suas contas, sei lá. Aí ela responde, eu falo, irmão, não preciso que ninguém pague minhas contas, não, eu sou famosa, sou rica, sou bonita, não preciso que ninguém pague minhas contas, não. Cara, e deve ser assim... Então. Foda, né? Porque você fala, entrevistei mais homens, então vamos lá, um universo machista. Então, eu vou falar pra você. Aqui no Brasil, né, quando eu comecei a entrevistar, lá a lei funciona com relação ao assédio, né? E isso desde o passado. Então, quando eu comecei a fazer essas entrevistas lá pelos anos 2000, e foi até mais ou menos 2005, 2006, 2005, quando eu tive minha filha, e aí eu tive que parar. Não, eles já são muito formatados a não fazer esse tipo de... Eles respeitam, porque eles sabem, se eles fizerem uma coisa dessa, você pode acionar, né? Que nem hoje, que você fala pro cara, você me assediou? Eu vou te processar. Ainda não funciona muito, mas lá funciona. É de aula, né? da hora. Então, os caras, eles não são nem loucos de fazer um negócio desse. Então, todos que eu entrevistei, às vezes uma brincadeira ou outra, mas não era brincadeiras, assim. Teve um cara, Benjamin, não sei o que, ele até namorou com a Julia Roberts. O cara nem falou por mal, mas ele deu uma assim, tipo assim, eu vou pra São Paulo com você, não sei o quê. Falei, vamos parar a entrevista? E aí eu parei a entrevista. Ele ficou transtornado, porque assim, isso eles são chamados pelo estúdio e tal. Mas nunca teve... Nunca, assim, não. Às vezes um olhar, e não sei, mas eu era casada na época e... Hoje, gente, eu sairia com vários. Vários atores, já pensou que Adorei. delícia? Mas eu era casada, e aí, é foda, né? Hoje, esse Leonardo DiCaprio, o Will Smith, é o Jamie Foxx, que eu acho um gato, entrevistando pro Ray Charles. O cara canta, toca piano, é bonitão, tem toda a ginga. Entrevistei tanta gente legal, interessante e tal, né? Eu contei uma história num podcast, aí viralizou esse negócio do Richard Gere, que teve uma troca lá. Mas eu não...
eu não tava apta. Hoje, eu daria o cartão com o QR Code. Vem aqui, meu amor, vem pro meu quarto. É porque hoje a gente também, a mulher... Tipo, eu faço, entendeu? Hoje eu tenho 51 anos, então assim, ninguém me descredibiliza mais. Eu já passei dessa fase. Sim, eu já passei da fase de ser a bonitinha. Bonitinha, vai lá e lê só, entendeu? Eu posso até ler pra você, mas ninguém vai me fazer isso comigo, porque sabe que eu só vou... Tanto que muito homem tem medo de mim, assim, porque eu chego com toda essa... os caras ficam com medo, entendeu? Porque... Por isso que eu não sofro esse tipo de coisa até, mas eu não deixo ninguém me descredibilizar mais. E eu acho que muitas mulheres não deixam mais. Até que eu acho que lá pelo Brasilzão e tal, as mulheres é um estereótipo, a velha, 40, 45 e tal. Mas hoje, se a pessoa faz uma brincadeira, eu já tento primeiro ou ensinar, né, algumas coisas que tem que saber, mas essa coisa do assédio teve... e eu sofri por isso na carreira, mas não em Hollywood. Hollywood, assim, eu não tive gente que me cantou absurdamente e tal. Eu nem saberia como fazer, porque eu tava casada e não era casamento aberto, essas coisas que tem hoje, sabe? Porque imagina, você vai pra... Eu praticamente morava em Beverly Hills, lá no Four Seasons, porque a gente ficava era estúdios ricaços, entendeu? Queria poder falar onde eu morava em Beverly Hills. Então, eu ia pra... Beverly. O Four Seasons, já conhecia os atendentes de lá, só que eu comprava água no supermercado do lado. Imagina aquela cena de filme, a Maria chegando e estaciona o carro, joga a chave pro Não, mas não tinha carro, a gente é de táxi. A cena do filme é bonita, né? Joga a chave pro Bauman. E tinha aquelas flores, sabe aquelas flores de Four Seasons, cheiro de Four Seasons? Todos os sabonetinhos, olha aquela pobre, né? Todos aqueles sabonetinhos, sabe o sabonetinho? Era tudo Bulgari. Bulgari, esse shampoo, sabonetinho. O que eu fazia? Ai, meu Deus, que horrível. A pessoa, em hotel bom, eles passam 2 vezes, né? Não era uma vez só e demora até 3 da tarde pra limpar seu quarto do Ibis, não. Né? Então eu passava... Aí eu punha numa necessaire, aí a pessoa colocava tudo de novo. Até que um dia me pegaram na receita, passaram minha mala. Aí abri e falei assim, não, eu tô vendo não sei o que. E eu não sabia o que era. A mulher, eu tinha um monte. Eu voltava com um monte. Claro, quem não ia fazer? Quem nunca? Né? Roubava no bom sentido. Tá pago, não, era meu. Era meu, né? paguei, Era meu, eu só fazia uso, fruto do que era tá meu. certo, Eu tá levava, pago. né? Oxi. Que nem a pessoa leva comida do restaurante que sou, né? Pronto. Justo. Aí, a mulher da receita passou lá, lá na alfândega, aí ela abriu minha mala, aí ela pegou que ela tava vendo, ela falou assim, você também rouba sabonetinho de hotel? Bom demais. Aí eu virei e eu falei assim, mas é da Bulgari. Mas eu dei risada. Aqui, assim, né? Isso aí, Tá Bulgari. liberado. Bulgari, daí... Porque a gente ganhava uns presentes, né? Eu, assim, sempre quando fazia entrevista, tinha tipo, umas mochilas, Matrix, ganhei mochila, aquela da Tume, sabe? Aquela de marca cara, ganhei 2. Ganhava umas coisas, uns óculos, sabe? Eram umas coisas boas que a gente ganhava. Depois começou a empobrecer, assim, foi empobrecendo hoje, nem passagem, porque o estúdio, ele pagava, assim, eu não recebia nada. Hoje, o que o influencer faz é que ele recebe o influenciador, que faz a Carol Moreira, por exemplo, né, que ela recebe quando ela anuncia um fio, quando ela fala e tal, né, eu acho que recebe. E a gente não, eu era repórter e tal, e não recebia nada. E eu era feliz porque eu tava em Los Angeles, tava em Nova York, tava em Londres, eu viajava pra caramba. Minha filha, ela teve, assim, a infância, se bem que depois, quando ela nasceu, eu viajei menos. Mas, assim, eu vivia trazendo coisa de fora, que era bem mais barato. Eu ia com 2 malas sempre, trazia coisa pra criança, não sei o quê. Sempre, sempre. Então, era gostoso. E fora que, como eu sempre fui muito, né, da observação e tal, vocês sabem que viajar ajuda muito a gente, né? Ajuda muito. E morar num país subdesenvolvido, né? Que falam que é em desenvolvimento, mas é um país pobre, Sempre. que não é o nosso. Always. Né? Em desenvolvimento é foda, né? Morar aqui, por exemplo, a tecnologia não chega aqui como tem lá fora. E quando a gente vai lá pra fora, a gente se sente intimidado, de repente, de usar uma máquina, porque você não sabe usar.
né? O cara usa todo dia lá, Nova York ele passa, não sei o quê. Por isso que eles têm essa autoestima foda. E a gente tem essa baixa estima de merda. Porque as coisas chegam com atraso aqui e você não treina. 5 Porque, anos. exato, aí 5 quando anos. você treina, você, eu passo aqui no caixa não sei o quê, eu Vira digito não automático, sei o né? quê, é tudo automático. Aí você chega na farmácia, aquela mulher fala com aquela cara, né? Você não entende primeiro direito o que ela fala, com sotaque, sei lá o quê, super... Aí você já não sabe. Aí as pessoas já olham pra você na fila, né? Que você tá demorando. E você já passa, já paga errado, já paga mais, porque você fala, não quero ficar nessa situação. Então, isso influencia a nossa baixa estima do brasileiro e de todos os países pobres. Porque você não tem acesso ao que chega primeiro. E isso é muito ruim. Não, isso é bizarro. E se a gente que tem uma condição privilegiada sente isso, cara, imagina os rincões do Brasil ali, como isso afeta a galera. Porque a gente, né, a gente tem acesso a muita coisa que muita gente não tem e ainda assim falta muito, né, cara? Muito Então, louco você a parar gente pra viu na pensar pandemia nisso, que né? as pessoas da periferia, as pessoas pobres, não tiveram como assistir aulas, porque não rodava, né? Eu comecei a trabalhar, a fazer meu escritório no começo num coworking, eu tinha umas reuniões e tal, e tinha muitos projetos, e já tinha um coworking, não sei qual área de comunidade aqui em São Paulo, só que daí numa reunião que eu fui, e não era o problema do coworking, era o problema da internet, que Da não internet, pegava a lá. estrutura, Então a pessoa tem um coworking, mas não funciona o computador, é. né? A pessoa tem não sei o quê, mas não funciona. Tanto que, vocês lembram que quando começou a pandemia, na internet, foi passado assim, para você ajudar uma pessoa e comprar o acesso à internet? Porque era uma forma de você doar. Acesso, Exatamente, para a pessoa ter informação. Então, a pessoa que não tem internet, por exemplo, ela não tem como pesquisar, ela não tem livro, ela não tem. É muito difícil. Ela vai ficar com a TV ligada ali. Então, Pra se informar, né? exatamente. Quanto muito. E muito da TV é muito só da audiência. E aí você acaba. Então não é que a pessoa. Muito eu vi já em televisão no passado, né, que eu fiz muito programa popular. O povo que não. O povo aceita qualquer coisa, né? Então é muito. Isso é o fim do cruel, mundo, né? Esse é o fim do mundo. Você mencionou de influenciadores. Você se considera hoje uma influenciadora pra caramba, né? Total! Você tá com a campanha do Boticário, é isso? Tô. Ai, meu Deus. Eu tô na capa da Marie tá Claire, gente. bonitona a Desculpa. campanha. Deixa eu olhar. Compre a revista Marie Claire. Eu, a Cacau Protásio, né, que é humorista, e a Pitty, que somos elas 40 a mais. Acho que a Pitty tem 44. A Cacau acho que 48, eu 51. A gente faz parte do manifesto, né, contra o etarismo, que é o preconceito com relação à idade, e a valorização. E o Boticário, assim, ele lançou a linha Boutique, que é uma linha específica para mulher madura já no início da pandemia, e eu fui para a ninfa de... Nem estava sendo paga, nada disso, mas assim, o meu lance com o Boticário é que, assim, tá muito alinhado com Isso tudo que eu ia perguntar que eu falo. agora. Assim, é um alinhamento que não existia antes, né? Mesmo na televisão é difícil você ter anunciante assim tão alinhado. Essa campanha, assim, às vezes eles me falam algumas coisas que eles estão desenvolvendo, tanto que eu vou participar agora de uma criação de produto Olha que vai ser lançado no ano que massa. vem. Acho que eu piro nessas coisas. Nossa, eu também piro. Eu já falei pra eles que vou fazer. Eu acho que eu vou segunda-feira pra Curitiba e tal, com mulheres que foram capacitadas na geração Boutique, algumas que foram escolhidas. Que legal. E aí. E eu tenho muitas coisas. Por exemplo, vocês sabiam que. Eu tô falando na linha de skincare, tá? Vocês sabiam que aqui a gente tem agora, com o negócio do celular. Essa ruga aqui, era uma ruga que não existia no passado. Porque a gente não ficava assim. Agora você marca. E quando você vai ficando mais velho, você começa a afinar a pele. Então, por exemplo, você vai afinando aqui, essa região do colo e tal. Aí, você vê que às vezes vocês não, mas a gente dorme, fica aquela marca aqui. E às vezes forma uma ruga.
Entendeu? Porque você dorme tanto. Então, eu tô estudando muito isso, né? Agora, Eu tenho aqui, skincare. ó, de preocupação, Então, muito preocupado aqui. o Botox Massa. resolve isso aí pra ele dar uma... previne. Eu faço Botox aqui, né? Eu não escondo linhas, mas assim, aqui eu faço porque eu falo muito com a cara, Mas né? essas coisas que tem um insight muito verdadeiro de consumidor ou de contexto cultural, de momento, isso é muito foda, né? Tem uma amiga que eu vi ontem que tá lançando, a Cláudia Fernandes, ela tá lançando a Jus, que é uma linha é uma empresa de cosméticos, uma startup de cosméticos, muito focada num cuidado de acordo com a luz azul que devices eletrônicos emitem, que são invisíveis, óbvio, que a gente não enxerga, mas que elas ajudam a danificar a pele. Então a linha dela é sobre isso, é sobre ajudar a minimizar os efeitos da luz azul. Que louco isso. Muito maluco, né? Ela pode vender, ela cresce. É claro que os gigantes do skincare vão ter que comprar, de repente, porque ela patenteou isso daí. Provável. Eu não sei se é difícil, que pode ser que cresça, mas crescer num nível tipo L'Oréal e tal, sim. vem uma empresa que Vai lá e compra um Exatamente. caminhãozinho Então, de assim, dinheiro. Mas tá bom também. Né? Tá bom, né? pra caramba. Gente, Eu tô estudando aí umas coisas caminhãozinho de dinheiro aí. que aí. nessa linha, mas não isso. Mas que legal. tem muito a ver com a dor da mulher madura, o que a gente sente, os sintomas de menopausa e tal. Eu tô estudando algumas coisas que são muito tendência. Tanto que eu vou pra fora agora pra... E você, nas marcas, por exemplo, Boticário, que Boticário já vem nessa história de inclusão, né? Faz muito tempo, assim, né? Então, acho que é muito verdadeiro. Mas você consegue identificar, assim, marcas que estão... E, de novo, estão só levantando uma bandeira, mas eu acho que é uma coisa assim... Se eu não faço é porque eu não faço, se eu faço é porque eu sou oportunista. Então, cara, na boa, marcas, façam, sabe aquela coisa? Façam, Façam, acostumem-se com a ideia, saibam que vocês vão tomar porrada, mas façam, porque, cara, é importante. Mas consegue identificar isso, Pra assim? mim, pro meu segmento, pra você. total, né? Total, porque eu vou te falar algumas empresas que tem tudo a ver, né? E assim, empresas que eu observo que estão realmente alinhadas e querem transformar, então investindo. Então, quando eu por exemplo, esse meu olhar de repórter, eu adoro farmácia, porque eu vejo produtos e tal. Então, eu vejo produto, eu já há 2 anos já estava vendo os cremes menopausa, mas eu comecei a estudar os cremes de fora, as linhas de fora, e quando eu lancei a geração Ageless, quer dizer, lancei no Brasil um YouTube, que é o meu YouTube. Eu acho que tua cadeira tá batendo aqui do Ai, lado. desculpa, peraí. É que eu sou muito... Eu não paro também, a turma me dá uma zonca aqui. Então, quando eu lancei meu YouTube, que é o Maria Cândida, né, e você puxa geração Ageless no YouTube, só tem vídeo meu, porque... O ageless não é a negação da idade, não é ageless, né? É a ideia, não... Eu acho que eu expliquei isso, né? É você se encaixar em todas as idades. A base do movimento ageless, né? E a gente é meio contra o anti-aging, né? Mas a gente sabe que é um caminho de transformação, por isso que muitas empresas ainda usam esse anti-aging. O ageless é você se conectar com as pessoas pelo segmento, pelo prazer de estar com aquela pessoa, pelo gosto, tipo, a sua amiga. Eu tenho certeza que eu vou gostar da sua amiga, porque ela fala do negócio, ela já... Enfim, é isso, é você... Aliás, ela tá precisando de uma embaixadora? Mas é de skincare, eu não posso contratar um boticário por um ano, Então, eu vejo... então, o ageless é você estar em todas as idades. Por exemplo, eu tô aqui com uma pessoa de 70, uma de 15... Eu adoro conversar com as amigas da minha filha, e elas me acham o máximo. Tia, adoro ir em casa... Porque eu sou... Não sei, talvez eu seja mais livre e tal. Não sei. Não quero... mas eu gosto de todos, porque todos têm alguma coisa. E o Ageless, ele tá muito nesse movimento. Mas as empresas, eu vejo a L'Oréal se destacando nesse movimento, fazendo muito... os próprios produtos, Boticário, tem mulheres trans, tem mulheres gordas, tem mulheres pretas, tem não sei o que. Sabe real, assim? Né? A diversidade... Tem vida real, né? Porque eu não só... anuncio ou faço um post, né? No caso, o Boticário é uma campanha, então tem toda uma coisa muito maior. Mas eu vou na loja, eu pergunto um monte de coisa. Sabe essa coisa do repórter? Eu pergunto o que tá vendendo, o que não tá vendendo, o que as pessoas têm dúvida. Porque eu gosto de fazer isso. É o meu prazer, entendeu? Então eu descubro. Daí eu pego, daí na reunião eu falo,
isso aqui Desce tá que- precisando... é. Eu falei pra eles, precisa colocar QR Code, porque a mulher, ela não... A mulher... Não sei se vocês estão com problema de vista, não, né? Vocês têm mais de 40? Olha, não, né? eu põe Mas vai um pouquinho pra começar. trás, assim, o Então, vai celular pra começar. E aí, eu falei, precisa de um QR Code, porque as letras são muito minúsculas, a mulher Ah, eu não madura, leio ela não mais. vai conseguir ler. Então, assim, qualquer produto que pra mulher madura precisa ter um QR Code pra ela ler, pra ela saber o componente, tá? Porque senão ela não vai voltar. Assim, ela pode comprar uma vez, 2 vezes, mas Fora que é uma puta informação pra empresa, porque a partir do momento que a mulher Então, tirou a já dei. foto do QR Code ali, opa, você já começa você já... já É o hábito de Então. compra também, né? Porque acho que Tá homem vendo? não, acho que não olha tanto o rótulo como as mulheres. Como as mulheres, eu digo. Então, Sim, é só que você não conseguir enxergar e ler Já o é um rótulo. problema muito maior. É o das velhinhas no supermercado. Que não que falam pra você assim, às vezes. Ai, vê aqui quanto custa. Esse produto é esse mesmo. Esse público não é atendido. E esse público, que é o silver economy, e que as empresas não se ligam, que precisa de. Por exemplo, a minha mãe tem 76, eu acho. Ela é uma pessoa que ela precisa de um atendente que fale com ela, né? Talvez uma pessoa que tenha 60 a mais, que tenha essa paciência, que fale, olha, é assim, esse passo e não sei o quê. Então, as empresas precisam de atendentes, pessoas que entendam. Como a pessoa que vende skincare, tem que ter uma mulher madura que já testou. As empresas têm que dar de presente. Quando eu vejo numa loja, eu falo assim, isso aqui... Eu sempre pergunto. Joia. Isso aqui... Não, a gente é garota propaganda. Não, mas joia, tudo bem. Pode ser garota propaganda, né? Eles dão. Mas roupa. Você tem que usar a roupa. Você tem que ver como aquela roupa cai em você. Ó, porque você vai... A vendedora se torna uma super vendedora. Se aquela calça é maravilhosa, ela vai falar, olha, essa calça aqui, eu vou fazer tudo, não sei o quê, tem o tecido ótimo. Pra lavar é uma delícia. Fala os atributos que vão ser importantes pra você, né? Venda, exatamente. Isso aqui, né, eu lembro de uma vez que eu fui comprar um negócio pra minha esposa, de uma calça de ginástica, e a vendedora veio e falou assim, cara, essa aqui é boa porque ela não marca. Aí. Cara, pra mim foi uma informação extremamente irrelevante na minha burrice, mas eu achei legal e eu mas comprei. daí sua mulher, você falou pra ela, Aí eu ela falei gostou? pra Daí ela, foi, então, ela falou, cara, ela falou, Comprei uma nossa, que que não marca. bom, cara, que eu precisava disso. E porque usou a seu agora- favor, ainda comprei uma que não marca. Lógico. Então, né? e tem Eu fui coisas, atrás por dessa aí porque não marca, eu falei. Eu sabia, Foi eu difícil pesquisei. de achar. E eu reparei Mas em é muito tudo. louco isso, assim, Você falou né? de o que, por exemplo, esse legging de ginástica. Uhum. Tem um de uma marca que eu comprei e tinha um bolsinho assim, acoplado. Gente, todos os negócios de ginástica tinha que ter um bolsinho acoplado. E aquele dentro do shorts é deste tamanho, não cabe celular, não cabe nada. Então, assim, não é que eu sou crítica, é que eu falo, gente, não pode, né? Teve uma mochilinha que eu comprei, não cabia nada, assim, não dá. Esse bolso, às vezes eu saio só com o celular e tudo vai ser no celular e já é no celular, cartão de crédito, não sei o que. Então, bolso pro celular. é o bolso acoplado, como as pessoas não... Acabou. Como o cara... que a pessoa que está fazendo não Impressionante, pensa né? O nisso. desenvolvimento de produto ali, Tem né? uma- E o cara é usuário, normalmente a pessoa é isso que no eu falo do usuário. usuário. Porra, cara. E a publicidade ela acaba saindo orgânica mesmo, assim. Sim. Tem uma história da Aline Riscado com a Adidas, que ela comprou uma calça da Adidas, que ela... não lembro direito, mas acho que ela tinha uma proteção contra vazar a menstruação, alguma coisa assim. E ela comprou. E ela fez um post, ela falou, nossa, olha que maravilhoso isso, porque eu vou na academia menstruada e às vezes não sei o que. Cara, vendeu pra caramba. Aí os caras da Adidas foram lá falar com ela pra entender, pra ver, pô, que legal, não sei o que a gente pode fazer junto, tá? Mas ela falou, sai natural, né? Sai, Então. se você entende o problema do teu consumidor, entendeu sai o problema, natural, né? E você tem que ter pessoas, por isso que tem que ter pessoas de todas as idades. Lógico. Porque, sim. numa empresa, quando a gente fala da luta, né, contra o etarismo, é claro que a gente tem habilidades que são muito importantes, que são habilidades do mundo analógico, de quem nasceu no século passado, analógicas, da pesquisa, de repente entrar mais nas coisas e tal. E os mais jovens têm outras habilidades. Imagina tudo somado. É. É maravilhoso, O plural entendeu? é- Então, assim, você lutar
contra o etarismo e capacitar pessoas, como o Boticário está fazendo, 40 a mais, 50 a mais, é muito importante para o mundo. É muito. E nem todos vão ser aptos para trabalhar numa empresa, de repente sim. multinacional e não sei o quê, mas a empresa precisa, como a empresa tinha que dar as coisas e falar assim, ó, você só fala pra mim o que você achou. Porque quando eu vejo tipo, como que lava, se mancha, se seca rápido, o suor, assim, as pessoas... Se elas desbota, se encolhe. E aí você não precisa nem fazer pesquisa, você faz uma pesquisa, isso que você falou, orgânico de graça. Assim, você dá o produto. Mas tem gente que fala, não vou dar o produto, não sei... Sabe? É uma mentalidade muito rasa, porque... E você não tem informação de graça, né? Faz total sentido, é. E como é que você vê a galera mais jovem, assim, a molecadinha, vamos lá, molecadinha de TikTok, assim, pra estereotipar mesmo, pra levar essa conversa com eles, assim, com eles ou elas. Fala, vamos falar de juntar forças, vai, vamos... Você acha que a molecada tá receptiva ou você acha que tem um... Eu acho que se eles estiverem num contexto que tenha pessoas mais velhas, mais novas numa empresa, eu acho que eles são muito receptivos. Eu não acho que tem... É que, assim, eu tô pensando no TikTok, da pessoa que faz dança e tal, né? Mas, assim, os jovens que estão nas empresas, de repente, o cara de 20 anos, 22, eu nunca, assim, eu acho que eles até... gostam, né? Tem aquele filme do... Oh, meu Deus, já entrevistei o Robert De Niro. Já entrevistei. Robert De Niro com a Anne Hathaway, que ela chama O Estagiário. Ah, sim. Que ele foi um super profissional, aposentou e tal, e aí ele começou como estagiário na empresa só pra voltar pra ficar naquele lugar que ele tava acostumado. Ele virou o CEO, entendeu? Porque é a habilidade analógica. É ali... É você... Muita gente não quer servir cafezinho. Não é que é servir cafezinho, claro, você entendeu, claro. né? Entendi, sim. A pessoa não quer... Assim, é claro que as pessoas têm que trabalhar e tem que ganhar, mas muitos jovens... Eu já peguei editor que me deixou na mão, assim, sábado à noite eu tinha que entregar um programa de 20 minutos pra TV de manhã. Porque meu esquema com a TV, eu faço o conteúdo, a gente grava no celular, porque é uma linguagem que eu quero ter do celular, e a gente edita. Eu tenho editores e tal, que editam, não é editado na TV. Então o esquema que eu entrei, que é um novo, de novos parceiros, de novos... Eu sou funcionária, mas eu trabalho no meu conteúdo porque eu acho que é assim que eu consigo dar minha linguagem e tal, né? E aí... É claro que eu não consigo fazer tudo, né? Nem dá. E eu tive uma editora que eu comecei a treinar e fiz toda a apresentação, e isso, ela toda entusiasmada e tal. E ela começou a editar pequenas coisas. Quando pegou um programa de 20 minutos, e eu estava o tempo todo, né? Eu não vou falar nomes e tudo, mas numa sexta-feira, ela tinha que pegar sexta-feira, 6 da tarde. Que eu tinha que entregar segunda de manhã e tem que gerar com áudio, sem áudio, com legenda, sem legenda, com... todo um esquema chato e precisa de tempo, você precisa ter o produto lá com antecedência, né? Tinha que entregar... Ela falou, não, eu tô com um problema aqui, eu vou entregar amanhã, 11 horas da manhã, sábado. Falei, beleza, tá, tudo bem. Happens. Aí ela mandou uma mensagem e falou assim, ó, eu vou entregar no final do dia de sábado. Falei, tá bom, mas você... Tá tudo certo, né? Ela não me falou nada. Quando chegou às 6:30 da tarde de sábado, ela falou pra mim... Ela mandou uma mensagem pro Fernando, que é meu sócio, né? Que é 30 anos. Falou, olha, eu não vou mais fazer. Eu perdi no meu computador, eu tô tendo problema, e minha saúde mental, sei lá o quê. Eu tô virada e eu tô saindo fora. O Fernando me mandou uma mensagem. Eu comecei a tremer, mas tremer de ódio, porque eu falei, gente, não é possível. Porque o que você faria? Primeiro você avisa a pessoa, fala assim, ó, tô com problema no computador, não tô conseguindo, preciso de ajuda, pega mais gente, vamos conversar sobre as coisas. Mas entrega o compromisso, né? Então, de algum jeito. mesmo que você não consiga entregar, me dá uma alternativa. antecedência. O que a gente teve que fazer?
pegar um editor amigo nosso, com um amigo dele que estava aqui, outro editor, a gente varou madrugada, de sábado pra domingo, de domingo pra segunda, e segunda de manhã esse produto está. Porque ninguém, uma televisão vai falar pra mim assim, como não entregou? Como alguém teve problema no computador e não entregou? Ninguém tá nem aí. As pessoas... E é isso, tudo, né? E aí eu só liguei pra ela e falei, fulano, é o seguinte, só vou te falar uma coisa. Porque eu sou muito simpática, mas eu sou... Sério? Sou escorpião no ascendente, né? Então eu sou guerra e paz. Falei, é o seguinte, você nunca mais... Ouve o que eu tô falando, que eu tenho experiência. Nunca mais faça isso na sua vida, porque ninguém vai entender. As empresas grandes não vão te entender. Não acho que as pessoas vão te entender, porque elas não vão te entender. E você vai se dar mal por isso. Não faça isso, você deixou na mão. Ah, porque você tem que reavaliar como você lida com os seus funcionários. Eu falei, oi? Você me pediu prazo, eu te dei o prazo. Você falou que Então, entregava no mas dia assim, seguinte, falei, tudo bem. isso pra gente falar que muito... Essa é uma reclamação, acho que vocês já ouviram aqui. De muito empregador, que quer pegar uma pessoa jovem e fala assim, eu não sei, porque isso aqui não sei, eu preciso... Sabe assim, é muito vago, as pessoas não têm... Sabe a persistência? Fala assim, não, eu vou, não. Eu fiz, não sei o que, Tanto que os caras que vão se dar bem, quando tiverem oportunidade, e as empresas estão começando a dar, são os caras da periferia. São os caras que tem que trabalhar, meu amigo. Não adianta. Não adianta que você não vai poder falar, olha, agora eu não posso. Os caras da pandemia, não sei o que, tem que se virar. Comida, né? Porque passa fome, isso, porque o filho tá doente e fica na fila lá do SUS, não sei quantas horas. Sabe? Houve tiroteio, sabe? Vê gente, o seu vizinho baleado. Essas pessoas que se darão muito melhor se as empresas realmente estiverem compromissadas, que eu tô vendo, começar o compromisso com as pessoas das comunidades da periferia, porque tem muito talento. E são pessoas que não vão largar a mão, porque elas sabem quanto é difícil estar ali. Como eu acho que a gente vive num mundo muito privilegiado e tal, é muito assim, eu faço, não faço. Muita gente morando, nada contra morar com pais, mas você vê, eu saí de casa, acho que eu tinha 17 anos, eu morei no albergue da juventude no Rio de Janeiro pra conseguir um estágio no Jornal do Brasil. Eu morei porque não tinha ninguém, falei assim, vai, se vira. Eu morei no albergue da juventude, depois eu morei numa pensão de freiras no Rio, depois eu fiz um curso de telejornalismo lá com uma mulher super ferrada, que da televisão, que tinha saído da Rede Globo, ganhei uma bolsa entre 10 pessoas, eu era secretária dela durante o dia, à noite assistia o curso e voltava às 11h30 da noite, porque a pensão de freiras fechava meia-noite, não podia entrar mais ninguém. Cara. Então, assim, porra, sabe? Então, acho que falta tesão, falta vontade, falta propósito, e essas pessoas vão se dar muito mal. E isso, eu não sei se elas estão dispostas a ouvir, sabia? Sabe aquela coisa do pai que vai falar assim, você vai ter que passar pra... Talvez tenham jeitos diferentes de falar com essas pessoas ou com a galera que... então, mas eu preciso falar com as pessoas, no fundo eu falo com as mulheres, porque são as menos privilegiadas, e as mulheres 40 mais, 50 mais, porque elas estão aí ferradas, entendeu? Tem muitos processos nessa questão feminina, desde hormonais até o etarismo mesmo, né? Então, assim, tem perdas em casamento, mulheres que acreditaram em casamentos e assinaram e nem viram como... Eu até tava fazendo... Eu tenho um podcast, LobaCast, que eu abri agora, das lobas, né? E só entrevista mulheres. E aí tem um advogado que falou que a gente tem que se planejar para um divórcio. Óbvio, para casamento você tem que se planejar. Mas eu também não, eu nem lembrava que comunhão eu tinha. Mas a gente não pode, a gente tem que cuidar do nosso dinheiro, a gente tem que cuidar da vida, porque depois chega 40, 42, você tá com filho, separa.
o filho acaba ficando lá com você. O cara fala ainda pra... Desculpa, mas o que ele fala? Essa mulher ainda tá tirando todo o meu dinheiro. Eu vi uma... Tem gente oportunista, eu vi mas... um advogado, um podcast, não lembro qual que era, um advogado falando, a separação de bens, ela é injusta, porque você, mesmo que seja 50-50, depois no final do dia, você ficou 30 anos casado com uma pessoa. Teve filhos, não sei o que, aí essa sua esposa dedicou a vida aos filhos e parou de trabalhar, ou ficou à margem do mercado de trabalho. Vocês se separam depois de 30 anos, você dá 50% do que foi construído em conjunto para essa pessoa, só que essa pessoa está fora do mercado, ela perdeu 30 anos de mercado de trabalho e de currículo. Como é que ela vai se reencaixar? Como é que ela vai se recolocar? Não recoloca. Tanto Então, que a maioria das mulheres, elas são empreendedoras, assim, pequenas empreendedoras, né? Porque elas é uma luta aí do dia a dia. Tem muita mulher passando necessidade, assim. Tem muitas mulheres que estão... Todas estão praticamente na luta, né? Como tem homem, tem mulher acomodada também, né? Outro dia eu fui no clube... Eu olhei, eu falei, é brincadeira, esse pessoal, beach tênis, 10 da manhã. Porque fui na biblioteca pra ter um pouco de tranquilidade, pra bolar uma palestra lá. Aí eu fui comer um sanduíche, 10 horas da manhã, conversando, homens e mulheres. Eu falei, gente do céu, ou eu tô fodida na vida, que eu trabalho 15 horas por dia, ou é um mundo que eu realmente desconheço. E todos brancos, né? Não tinha nenhuma pessoa preta. É impressionante. Assim, daí que a gente vê a diferença, entendeu? Sim. Como o privilégio existe e como, né? Então, é foda. É foda. Ô, Maria, só digo isso. Eu queria te fazer um convite aqui pra você voltar todo mês. O que você acha? Porra, cara, é papo pra caralho. Isso que eu não contei do Vietnã, dos túneis subterrâneos. Tudo aqui, ó. Tem muita coisa pra contar. Fiz a Rota 66 de Harley. Em 2000, nos anos 2000. Nossa, tem muita coisa pra contar. Muito. Eu volto, só se me convidarem. Parte 2. Não se esqueçam de mulheres e homens desconstruídos, se quiserem aprender um pouco das mulheres. LobaCast oficial, que eu vou terminar a primeira temporada em 15 episódios, né? E talvez depois eu migre ano que vem pra um ao vivo. Eu tô dando uma espreitada pra ver o que rola. Eu acho que eu entrei atrasada. Mais uma vez, fora do YouTube. Mas tem caminhos, eu acho que mais... Né, porque eu montei meio que na minha casa, entendeu? E tal. E... Sei lá, eu tô descobrindo um pouco esse mundo. Então, LobaCast oficial, tá? Porque LobaCast já tinham pegaram. LobaCast oficial. Tem o Cortes LobaCast oficial. Tem o canal Maria Cândida no YouTube, que o canal Maria Cândida é mais pra mulher, que fala assim, desde saúde, coisa muscular, hormônio, essas coisas pra vocês, né? Mas assim, eu vejo muitas jovens falando pra mim assim, putz, minha mãe tem que assistir o seu canal. Porque assim, eu acho que eu tenho mais de 580 vídeos. Que tem de moda livre, moda pra... Porque assim, por exemplo, só finalizando. Bora. A gente começa a acumular gordura depois, né? Na região abdominal. O homem também, né? Mas por causa da queda hormonal do estrogênio, depois de menopausa e não sei o que e tal, sai do quadril e vai aqui pro abdômen. E também nos braços. A gente tem um vídeo de moda, por exemplo, a mulher. Ela não tem que se importar com o braço, porque eu tenho bração, né? É uma coisa que eu me importo. Mas a gente fez um vídeo. Se você ainda se incomoda com o braço gordo, então, dicas para você. Esse vídeo é pra você. Esse vídeo é pra você. Mas tem um monte de coisa legal, assim, entrevistas. Por exemplo, antioxidante, nutricionista falando de alimentação, de exercício físico, de absolutamente tudo pra mulher madura. Genial. É um canal que, assim, eu indico. LobaCast oficial e Maria Cândida TV. Maria Cândida TV. No YouTube, Maria Cândida... No Instagram, Maria Cândida TV. TikTok, Maria Cândida TV. No Quai, Maria Cândida TV. Ou seja, tô em todos. Porque
Por que vocês vão sou ter que me engolir? Boa pra caralho, a risada, acompanhada da risada. Em um ou em outro, vocês vão ter que me engolir porque eu não canso. Minha filha fala assim, mãe, o que você faz no TikTok? Não é isso. Eu falei, tá bom, eu vou assistir mais e eu tô me organizando pra gravar uns conteúdos mais, né? Mas eu estou estudando ainda. Genial. Genial. Só pra gente finalizar, quem que é tua referência, Maria? Ou algumas referências, seja lá qual for o critério. Tira Michael Bloomberg aqui, que você já falou também. A de mulher? Puta, Oprah, né? Oprah é uma... boa. Puta, a Oprah Puta é mulher. foda. Ela é uma empreendedora, né? Puta foda. Ela é muito importante, né? Mulheres que eu admiro, Michelle Obama e tal, mas sim. referência, assim, de comunicação, a Oprah, eu acho que é... Genial. Porque a Oprah agora, antes da pandemia, ela tava até tendo no YouTube, ela fez uma no estádio, tipo o Whindersson, estádio, entrevistando, sabe, Jennifer loucura, Lopez. né? Só que ela não faz só pra mulher, né? Eu escolhi esse segmento porque eu acho que a mulher precisa muito dessa informação, Atendida. né? Então, por isso que eu me segmentei. Mas, putz... tem tantas pessoas, né, em todas as áreas, mas na área da comunicação, acho que a Oprah, eu não vejo ninguém no Brasil que se equipare à potência que é a Oprah. Potência de cabeça, de tendência, de assertividade, né? Ela tá na Apple, lá na Apple Streaming, produz, e não sei o quê, tem clube do livro, é foda. É isso aí. Tem a potência Oprah e tem a potência Maria aqui, né? no nosso Ainda a ser podcast, descoberta pelos startups. Coisa ainda. Vocês que trabalham isso nos aí. Faria Limer aí, Faria Limer, vem aqui porque aqui é sucesso, Porque e eu sucesso é entrego. conteúdo. Cola na minha. Aí, e cola eu na entrego. minha. Não vou dar igual a editora ali, né? Hã? Não vou fazer igual a editora que você falou ali, que te deixou na mão. Né? Não deixo na mão. Eu morro, mas eu tô lá. Mas eu entrego. Quantas vezes não fiz programa ao vivo que no intervalo veio a enfermeira que eu tava caindo ao vivo. Pá, eu tô ao vivo. Plena. Já apresentei 3 Oscars, 6 Grammys. Só sucesso. Sucesso. Maria, Beijos. queria te agradecer. Obrigado, espero que você tenha se divertido. Muito, porque pra muito, mim uma foi delícia. ótimo. O convite tá feito, volte sempre, de verdade. Tá bom. A gente, Por Cíntia. favor, já Eu sabe o mando, caminho. mando uma mensagem. Tô a fim de ir. Boa. Show de bola, Andrezão. Obrigado, você também, cara. Pô, Foi mais uma uma delícia, né? Mais uma aula. Pra nós é uma delícia. Pra gente é uma maravilha. Já são MBAs semanais que a gente faz e a gente só Muito aprende. legal, né? Muito bom. É isso. Muito bom. Obrigada, meninos. Turma, é isso aí. Mais um FSCast oficial. Oficial. Chegando ao final, dessa vez com esta potência que é a Maria Cândida. Muito obrigado mais uma vez, Maria. Não deixe de seguir o Fora de Série em todas as plataformas sociais no @Fora de Série. Tem também o blog www.foradesérie.com. O meu é Rafa Capelli, @0 André Barros, Maria Cândida TV, Lobacast oficial. É isso. Valeu, um beijo, tchau.